Olá você, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Dr. Who Brasil. E se você está vendo esse vídeo no dia 23 de novembro, você sabe o quão especial essa data é para nós fãs de Dr. Who. Pois é, hoje é mais um aniversário da série, dessa vez o 54º aniversário. E para inaugurar as nossas comemorações esse ano, já que a gente também voltou com o canal, a gente resolveu fazer uma coisa um pouquinho diferente e fazer um vídeo não com uma, não com duas, mas com 54 curiosidades sobre Dr. Who. Podia ser uma série com menos temporadas? Podia, daria menos trabalho? Com certeza, mas não seria tão divertido. Então já vai se acomodando na cadeira, pega uma pipoca, pega um suco e já deixa o seu like, porque deu um certo trabalho de fazer esse vídeo e eu tenho certeza que vocês vão descobrir um monte de coisa que vocês não sabiam. Então sem mais delongas, vamos lá! Dr. Who começou a ser exibido no dia 19 de março de 2012 lá na TV Cultura, mas uma coisa que pouca gente sabe é que o filme do Paul McGann chegou a ser exibido anos antes no SBT, dublado com o título Dr. Who, o Senhor do Tempo. O responsável pelo circuito camaleão da tarde do Doutor está quebrado é o próprio Doutor. Não o primeiro, mas o 11º. A gente descobre isso lá na HQ Hunters of the Burning Stone, quando o 11º Doutor conta pra Bárbara que ele tinha ido em Tortur's Lane e quebrado o circuito da tarde para ela poder ficar com uma cabine de polícia para sempre, instantes antes dos eventos de Unearthly Child. Dr. Who teve 2 filmes para cinema nos anos 60, estrelando ninguém menos que Peter Cushing no papel do Doutor. Essa versão alternativa do Doutor não era um Senhor do Tempo, era um humano que tinha criado a própria TARDIS, e os 2 filmes são adaptações dos arcos The Daleks e Dalek Invasion on Earth. E falando nesses filmes do Peter Cushing, o plano original do Steven Moffat é que lá no especial dos 50 anos Day of the Doctor a gente visse em algum momento os posters desses 2 filmes, mas por conta deles serem coproduções da Aru e da Amicus, eles não conseguiram os direitos a tempo. Originalmente, nos planos da BBC, o primeiro arco de todos de Dr. Who ia ser uma história chamada The Giants. Nesse episódio a gente ia ver todo mundo pequenininho num mundo gigante, só que a BBC achou que ia ficar caro demais e eles produziram Unearthly Child. Apesar de viverem inimigos mortais em tela, Jon Pertwee e Roger Delgado eram super amigos na vida real, e inclusive o falecimento de Roger Delgado foi uma das coisas que deu mais gás para o Jon Pertwee parar de fazer o Doutor na época dele. Muita gente está empolgado com a entrada da Jodie na série como a primeira doutora, mas na verdade a gente já teve 2 outras mulheres fazendo o Doutor ao longo da história de Dr. Who. Foram elas Joanna Lumley lá em 1999 na sketch Curse of Fatal Death fazendo a 13ª doutora, e Arabella Weir num áudio da Big Finish chamado Israel. Lembrando aí, ambos não canon. A Companion Ace lá do 7º Doutor é a primeira humana na história de Dr. Who a ser aceita e se formar na Academia de Senhores do Tempo de Gallifrey. Inclusive, em dado ponto, ela até consegue a própria TARDIS. A personagem Kate Stewart, filha do Brigadeiro, originalmente apareceu num filme não oficial chamado Downtime, e ela só foi canonizada anos mais tarde no episódio Power of Three, que era escrito pelo Chris Chibnall. O ator Richard Griffiths, que ficou famoso por fazer o tio Walter do Harry Potter, ele quase foi o 5º Doutor e o 8º Doutor no que seria a 27ª temporada, que nunca foi feita. E falando em 8º Doutor, na época de produção do filme dele, vários outros atores chegaram a ser cogitados para fazer o papel. Entre eles a gente tinha Rowan Atkinson, o Mr. Bean, Anthony Head, o Giles de Buffy, e Eric Idle, lá de Monty Python. E outro ator que chegou a ser convidado para fazer a audição, mas recusou, foi um menino chamado Peter Capaldi, porque ele falou que na época ele achava que não dava conta do recado de fazer o Doutor. Pois é, o ator Hugh Grant foi convidado a fazer o 9º Doutor e recusou, e anos mais tarde ele falou que se arrependeu da decisão. Um ator que sempre falam que já foi convidado a fazer o Doutor é o ator Bill Nighy, só que em entrevista há um pouco tempo atrás, ele falou que nunca bateu um convite na casa dele, mas que ele tá esperando porque ele adora a série. Se você não lembra quem é o Bill Nighy, ele é o cara que faz o curador do Museu do Van Gogh lá no episódio Vincent and the Doctor. Por incrível que pareça, Tom Baker não foi o primeiro ator a ser creditado como 4º Doutor na história de Dr. Who. O ator Trevor Martin fez um Doutor recém-regenerado na peça Doctor Who and the Daleks The Seven Keys to Doomsday. E essa peça estreou lá em Londres no dia 16 de dezembro de 1974, 12 dias antes da estreia de Robot, o primeiro arco em que Tom Baker era acreditado como 4º Doutor. Lembrando aí que no último episódio do arco Planet of the Spiders, Tom Baker aparece no finalzinho, mas ele não chega a ser acreditado. Ou seja, Trevor Martin foi acreditado como 4º Doutor antes de Tom Baker por 12 dias. Nós quase tivemos a regeneração do 8º Doutor de Paul McGann no 9º Doutor de Christopher Eccleston durante os quadrinhos da Doctor Who Magazine. O problema é que por contrato a imagem do Eccleston não poderia aparecer em nada antes dele estrear na série, e isso aconteceria antes da série voltar lá em 2005, então eles acabaram tendo que abortar a ideia. Para nossa sorte, senão a gente não teria o Doutor da Guerra de John Hurt. E já que a gente está falando de Doutor da Guerra, lá na época do especial de 50 anos, para evitar spoiler, todo o material de merchandising que saía do Doutor da Guerra era acreditado com outro nome, tipo Outro Doutor, ou Doutor Proibido, ou Outro, ou coisa do tipo. Se a gente não considerar nenhum eco da Clara e nem a River Song, o companion que mais viu versões diferentes do Doutor é o Brigadeiro.
Até então a gente não tem registro dele vendo só 2 doutores, o Doutor da Guerra e o 11º Doutor. Inclusive o último que a gente vê ele encontrando é o 9º Doutor na HQ Official Secrets, lá da Titan Comics, que é desenhada pela Adriana Mello. Doctor Who quase teve uma série animada nos anos 90. Com a parada brusca da série em 89, a empresa canadense Nelvana chegou a se aproximar da BBC com alguns storyboards e alguns roteiros prontos, mas por conta da BBC estar abrindo um estúdio de animação na época, ela resolveu tentar fazer sozinha. No final ela não fez e o projeto da Nelvana acabou engavetado. Uma pena. O Doutor não é filho único, ele tem um irmão mais velho chamado Irving Braxiatel, esse inclusive que já teve aí vários cargos altos lá em Gallifrey. Inclusive o Braxiatel ele tem uma filha chamada Maggie Matsumoto, ou seja, o Doutor ele não só tem um irmão mais velho, como também tem uma sobrinha, olha aí. E já que o tópico é família do Doutor, a Jane ela não é a única pessoa da história a carregar aí o título de filha do Doutor. O 8º Doutor ele teve uma filha adotiva chamada Miranda Dawkins, que inclusive em algum ponto do futuro se torna a líder suprema do universo, o orgulho do papai. O Doutor tem inúmeros imóveis em seu nome na Terra. Um chalé e um celeiro em Gales, um chalé em Hexford, uma casa na 107 Baker Street, quase vizinho do Sherlock, uma casa em Willesden, também em Londres, e uma humilde mansão em Kent. E não são só casas, ele também tem empreendimentos no nome dele. São eles: o St. Louis Bar e Restaurante, também conhecido como Bar Galáctico, que fica em Londres. O Doc's Place, um bar clandestino na Chicago de 1920. Uma relojoaria chamada Fixing Time, que fica na Old Street, em Londres. E um restaurante quase no fim do universo chamado Tempus Fugit, no planeta Pella Satinis. Nos anos 60, a revista TV Comic tinha os direitos parciais de uso de imagem de Doctor Who, então eles não podiam publicar nada que envolvesse Daleks. Por conta disso, eles criaram outros vilões, os Trots. E anos mais tarde, quando eles conseguiram os direitos dos Daleks, eles fizeram uma história onde os Daleks exterminavam todos os Trots. Ainda falando da TV Comic, o que acontecia é que eles só tinham os direitos de imagem da TARDIS, do título de Doctor Who e do primeiro Doutor. Graças a isso a gente não podia ver nem o Ian, nem a Bárbara e nem a Susan nas histórias. E aí eles tiveram que criar outros 2 netos pro Doutor, que no caso foram o John e a Gillian. Como isso acabava causando muita confusão na cabeça de quem lia, anos mais tarde na Doctor Who Magazine, no especial de 40 anos da primeira publicação da história com John e Gillian, eles fizeram uma história onde o 8º Doutor reencontrava esses netos e a gente descobria que todas as aventuras que tinham tido com eles nada mais eram do que sonhos do Doutor querendo uma vida mais simples. Olha que bonitinho. Doctor Who foi responsável por linkar 3 universos dos quadrinhos, sendo eles o dele próprio, o de Transformers e o do universo da Marvel. O personagem Deathhead precisava sair do universo de Transformers e ir para o universo da Marvel, e eles resolveram usar as histórias do 7º Doutor que saíam pela Marvel UK na época para poder transportar ele, já que as histórias vendiam muito bem. No final das contas, a gente teve o Doutor pegando esse robô gigante encolhido e levando para o topo do edifício Baxter, do Quarteto Fantástico lá da Marvel. Antes de ser a Rose, Billie Piper tinha uma carreira na música e inclusive cantou uma das músicas do primeiro filme de Pokémon, Making My Way. Os planos originais de Russell T Davies é que Kate Winslet vivesse a River. Na época que a série estava voltando, a Georgia Moffat, a atual Georgia Tennant, chegou a ligar para o Russell T Davies e pedir o papel da Rose, mas ele achava ela nova demais, então nem rolou. E também na época que a série estava voltando, lá em 2005, o Russell T Davies quase não chamou o Christopher Eccleston para viver o 9º Doutor, porque ele achava o Christopher um ator sério demais. Coincidentemente, ele estava de olho no papel e ligou para o Russell T Davies e pediu fazer Doutor, e o resto é história. Em 23 de março de 2005, 3 dias antes da estreia oficial de Rose nas TVs britânicas, Russell T Davies fez uma festa na casa dele para exibir para os amigos, e entre esses amigos estava ninguém menos que David Tennant. Foi nessa festa que ele recebeu o convite para ser Doutor, coisa que foi anunciada dia 16 de abril de 2005, quando ainda estava rolando a primeira temporada com Christopher Eccleston. Russell T Davies, Steven Moffat e Verity Lambert carregam o título de OBE. John Hurt é o único ator que fez um Doutor que tem o privilégio de carregar o título de Sir. E Derek Jacob é o único ator que já fez o Mestre que carrega o título de Sir. Peter Capaldi, Karen Gillan, Colin Baker, Freema Agyeman e Nicholas Courtney todos fizeram papéis menores em Doctor Who antes de pegar os papéis grandes na história da série. Foram eles, respectivamente, Cecilius, uma das adivinhas de Pompeia, o comandante Maxil, a prima da Martha e o Brett Vaughn. Patrick Troughton e Matt Smith são os únicos atores a fazerem ao mesmo tempo Doutor e vilão no mesmo episódio. O Patrick fez o Doutor e o Salamander em Enemy of the World, e o Matt Smith fez o Doutor e o Mr. Clever em Nightmare in Silver. Os vilões Mestre, Monge, Honey e Chefe de Guerra todos faziam parte de um grupinho seleto de amigos do Doutor, lá na época da Academia de Gallifrey. Ótimas amizades. No episódio A Coragem do Ranger Verde, lá de Power Ranger Galáxia Perdida, em dado momento a gente consegue ver as coordenadas de Gallifrey, cara. The Deadly Assassin é o único arco da série clássica em que o Doutor não viaja com companion alguma em momento algum.
O doutor tem um amigo Senhor do Tempo chamado Drax, que sempre que pode deixa a TARDIS dele parecendo carros conversíveis com a placa TARDIS. O cachecol gigantesco do quarto doutor na verdade foi um erro. A figurinista da época simplesmente assumiu que ela tinha que usar todos os rolos de lã que a produção tinha deixado pra ela, e no final Tom Baker gostou e aí acabou ficando o cachecol que todo mundo ama até hoje. O doutor já teve 2 Companions Cybermen. O primeiro foi o Croton lá com o 8º doutor e o último foi o Randalls com o 11º doutor. O doutor já teve um Companion metamorfo chamado Frobisher, e esse por sua vez sempre preferia ficar como um pinguim, simplesmente porque sim. Existem alguns atores que já viveram mais de um doutor na história de Doctor Who. Richard E. Grant já foi o 9º doutor em Scream of the Shalka e o 10º doutor em Curse of Fatal Death. David Tennant já foi o 10º doutor e o doutor Metacrise, o Mãozinha. E o Tom Baker já foi o 4º doutor e o Curador, uma encarnação diferente do doutor. O primeiro doutor já foi feito por 3 atores diferentes em tela ao longo da história de Doctor Who. O William Hartnell, obviamente, o Richard Hurdle lá em Five Doctors e o David Bradley, que vai assumir como primeiro doutor agora em Twice Upon a Time. Lembrando que em An Adventure in Space and Time ele fez William Hartnell e não o primeiro doutor exatamente. Torchwood era o nome código que era dado aos originais da primeira temporada de Doctor Who lá de 2005, só que o Russell T. Davies gostou tanto do nome que resolveu integrar isso ao cânone de Doctor Who. Em 88 a Paramount estava querendo adaptar Doctor Who para uns filmes nos Estados Unidos e eles cogitaram 2 atores para viver o doutor. Um era o Michael Jackson e o outro era o Bill Cosby. Até onde a gente sabe, o doutor já se casou 3 vezes, com a Marilyn Monroe, com a Rainha Elizabeth I e com a River Song. Quem descobriu o Matt Smith no teatro foi o Wendy Padbury, a Zoe, companheira do 2º doutor lá nos anos 60, que acabou sendo agente do ator por um tempinho. Quando a equipe criativa estava desenvolvendo os Daleks lá nos anos 60, quem estava responsável por fazer os designs era ninguém menos que o trainee da época, Ridley Scott. Isso infelizmente nunca aconteceu porque o Ridley Scott acabou pegando outros trabalhos e saiu da BBC antes de fazer o projeto. O ator mais novo a ser anunciado como doutor foi Matt Smith, que na época do anúncio tinha só 26 anos de idade. Já o ator mais velho foi John Hurt, com 73 anos de idade. Quando o papel de doutor foi oferecido a Patrick Troughton, a ideia original do ator era transformar o doutor quase que num gênio. Em algumas entrevistas ele chegou a falar que a ideia original dele era pintar a cara de marrom, usar uns brincões largos e usar um turbante, o que ia ser bem estranho, e foi por isso que a BBC falou que não, porque ia mudar demais o personagem. E por fim, até onde sabemos, o doutor já esteve no Brasil 3 vezes. Como 5º doutor no audiodrama Loop Garou da Big Finish, como 8º doutor no conto Companion do livro Short Trip Christmas Around the World, e como 9º doutor na história Slaver's Song dos quadrinhos da Titan Comics. E acabamos aí nessas 54 curiosidades sobre Doctor Who, uma para cada ano que a série está fazendo. Então se você não conhecia nenhuma, se você conhecia alguma, se você conhecia todas as curiosidades que a gente falou, é muito legal você dar o seu feedback, você deixar o seu joinha, você deixar o seu comentário, você se inscrever no canal, você apertar o sininho da tarde e você compartilhar esse vídeo. Ele foi feito justamente para isso. Se você quer apresentar Doctor Who para algum amigo, se você quer fazer aquele seu amigo que você gosta muito ver a série que você gosta tanto, esse vídeo é para isso. A gente pegou várias curiosidades, desde as mais estranhas até as de mais senso comum, para todo mundo poder saber um pouquinho, todo mundo poder se impressionar um pouquinho, e essa é parte do nosso presente para vocês desses 54 anos dessa coisa que a gente ama tanto, que é o nosso gosto comum que une todos nós aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter, enfim, todas as nossas redes sociais. Então, para finalizar, eu vou deixar sempre um botãozinho aqui para você se inscrever. Nesse lado aqui vai ficar os vídeos do canal que a gente tem feito ultimamente, para você espalhar esse amor aí de fãs de Doctor Who para o mundo. Feliz 54 anos de Doctor Who e a gente se vê na próxima. Falou!